Sejam bem-vindos a mais um Maracujá de Gaveta Live Tal. Eu já vou abrir hoje, assim, com uma conversa que eu já queria ter há muito tempo, assim. Já tive vontade, muitas vezes, de convidar o Marco para sentar num café aqui para conversar com ele sobre o trabalho dele, que eu acho fantástico, incrível. Um caçador de auroras boreais. O Marco construiu aí uma coisa que eu acho que é um trabalho de sonho mesmo, de sonho. Ele se tornou um surpreendente caçador de auroras boreais, encontrou as fantásticas luzes verdes, rosas e púrpuras centenas de vezes, tem realizado sonhos e proporcionado experiências incríveis para aqueles que o acompanham. Já viveu na Itália nos anos 90, já trabalhou e também foi dono de restaurante, já foi dono de comércio de roupas, de móveis e já foi vice-presidente do Curitiba Futebol Clube. Ele já vive em busca das auroras desde 2008. É sagitariano, nascido em Curitiba, duplo cidadão ítalo-brasileiro, viajante, fotógrafo autodidata, empresário e, claro, caçador de destinos de auroras boreais. Gosta de cultura do norte do globo, animais selvagens, clima frio, história da arte, cooperativismo e das auroras, né? Eu acho que tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar. Deixa eu enviar uma solicitação aqui para ele. Olá, senhor Marco Broto! Tudo bom? Tudo bom com você? Olha, maravilha. Bem-vindo à minha casa. No friozinho. Tá frio em Curitiba? Não, tá gostoso. Eu tô de bermuda aqui. Pra mim, qualquer temperatura acima de 10 graus já tá calor, né? A pessoa que tá acostumada a viver no frio, né? Sabe que eu tô aqui com o Marcelo, a gente tá terminando a diagramação do meu livro de fotografias, né? Inclusive, a gente tá fazendo um concurso lá no meu Instagram com sorteio de um monte de coisa para as pessoas me ajudarem a escolher qual é a capa. Eu já votei lá. Já votou? Eu não consegui escolher sozinho, não. Claro que eu votei, claro que eu puxei pra Islândia, né? Óbvio, né? Eu votei na que tem a Kirkjufell atrás. Eu lendo a tua história, assim, né? De vida, né? O teu percurso, eu fiquei sempre muito inspirado. Eu te encontrei 2 vezes só, aqui na Islândia. Que foi uma vez lá em Gullfoss. Que a primeira coisa que você falou pra mim foi: tô sempre vindo pra cá, eu não te conhecia ainda. Você falou assim: tô sempre vindo pra cá, se você quiser que eu traga farinha, feijão, qualquer coisa do Brasil, eu trago. Falei assim, bom, que ótimo. Mas é isso que eu faço. Quando eu viajo, eu gosto muito de conhecer os brasileiros que estão morando fora, porque a gente tem... eu morei fora, né? Então a gente sempre tem aquele gosto, né? Tem sempre alguma coisa que eu gosto. Não sei se você conhece o Jorge, que é o dono do Caldi aí em Reykjavik, né? Conheço de nome, conheço. A Érica, que é uma super guia, que mora aí também brasileira. Quando eu A tive semana passada, eu levei brigadeiro para eles, né? Eu levo sempre brigadeiro para eles quando eu vou para aí. Os brigadeiro moça, né? Não, eu levo pronto. O pronto já, pois é. Ai, meu Deus do céu. Enroladinho. E eu lendo assim o teu percurso, eu fiquei assim, isso é um emprego de sonho de muita gente, né? Você lida com o sonho das pessoas, né? É uma coisa linda, assim. Sabe, Rafael, que hoje eu tenho uma operadora de turismo, né? Eu tinha uma empresa, na verdade eu tinha várias empresas, eu cheguei a ter uma época da minha vida 150 funcionários, eu era louco, ia morrer do coração um dia e resolvi partir para outras coisas. E a operadora que eu tenho de turismo hoje, né? Então é uma operação totalmente nossa, tudo dentro de casa, tudo feito com todas as coisas que eu quero fazer, tudo dentro do certinho. E é uma alegria, a gente não vende pacote de turismo, a gente vende ajudar as pessoas a realizar o sonho, né? Mesmo. Agora, você pode falar o que você quiser, por mais edição que as pessoas façam na foto e a fotografia não seja aquilo que muitas vezes a gente vê no momento, quando a gente vê na hora, não tem como registrar, né? Não tem. Ou você passar o frio, você tá com o vento na cara, você tá pisando na neve, ou então você está sentindo o cheiro do lugar. É isso que acaba transformando toda a experiência da aurora, né? Não é só um show de luzes, de cores e de velocidade daquilo que está no céu, que a gente não tem como explicar. Realmente todo esse momento especial. Então a gente não vende pacote de turismo, né? A Érica também, quando está lá, ela não está vendendo o tempo dela, porque não é o tempo, né? É toda a nossa experiência, todo o amor que a gente tem, toda essa vontade de compartilhar com as pessoas, que foi o que aconteceu comigo agora quando eu estive na Islândia, sabe? Eu fui em todos os lugares que eu vou com o grupo, mas estava vazio. Eu comecei a ficar deprimido, comecei a ficar triste. Pô, eu tô aqui no Jazer, não tem ninguém para compartilhar isso, né? Então, compartilhamento da emoção é uma coisa muito, muito especial. Meus amigos me perguntam muito assim: como é que é ver a aurora? Tira foto, faz um vídeo para mim, tira foto. Não tem como. Isso eu explico. Tanto a Islândia
em si, já por si só, quantas auroras, é uma experiência. Você tem que viver, você tem que estar, você tem que sentir. E eu queria começar já assim te perguntando uma coisa muito simples, muito infantil até da minha parte, mas o que é uma aurora boreal? Porque eu tenho visto que muita gente não sabe o que é aurora boreal. E eu Então, nunca sei explicar direito o que é uma aurora boreal. inclusive, eu estou terminando os textos aqui para o livro, né? E eu cheguei à seguinte conclusão: que a aurora boreal, inclusive, vai ser um spoiler aí, né? A aurora boreal é o amor em cores, formas e movimento. Quem já sentiu amor por alguém, ou por algum momento, ou por alguma coisa, é isso, sabe? É epifania, é contemplação, é uma série de coisas que a gente pode ficar o dia inteiro colocando, mas não vai conseguir perceber, não vai conseguir compartilhar nas palavras o que a gente percebe, o que a gente sente no lugar. E, em termos técnicos, o que é aurora? Veja bem, ó, o Sol está emitindo o tempo todo plasma. Tá? Plasma é o quarto elemento da matéria. Né? Então, é o que acontece. É matéria que ela é aquecida até uma temperatura tão alta que ela muda de forma, né? Ela vira um plasma, e esse plasma é enviado para todo o universo, né? Com uma velocidade incrível. Algumas vezes vai uma velocidade fraca, que é 300 km por segundo, ou quando tem uma explosão, um rompimento de filamento, até 1.200, 1.300, 1.500 km por segundo. Esse plasma vem em direção da Terra. Quando ele chega próximo da Terra, o campo magnético segura. É a proteção da Terra contra esses lampejos do Sol, né? Se a gente não tivesse o campo magnético, não teria vida, não teria absolutamente nada aqui. Seria um planeta deserto, como muitos outros que tem por aí. E quando isso acontece, esse plasma ele entra em contato com o campo magnético, ele é ionizado. Então, quando ele está ionizado, o polo puxa, como um imã, realmente puxa a parte que está do Sol, e a outra parte ela rebate e bate ela junto do outro lado, como se fosse uma língua. Quando tem essa junção lá, puxa para os polos também, e daí que a gente tem a aurora noturna. Porque a gente tem a aurora durante o dia, só a gente não consegue enxergar por causa da Elas luz. acontecem, né? Ou então a gente tem a aurora noturna, que é essa que acontece quando tem essa língua para trás. E quando esse plasma, daí já ionizado, rompe o campo magnético da Terra, ele entra em atrito. Com o quê? Com o nitrogênio, oxigênio e com os elementos da atmosfera. Daí essa reação físico-química é por luz. Entendeu? Quando acontece esse toque, tem uma luz. E essa que é isso que é a aurora boreal. Eu gostei da primeira coisa que você falou, da questão do amor em cores e luz. Eu vou começar a falar isso para as pessoas. Não dá para explicar, é isso e pronto. O nome do livro, a gente fez uma série, um brainstorming hoje aqui, e a gente acabou, mas é o amor em forma de luzes e cores. E é mesmo. Voltando lá em 2008, o que te deu na cabeça para começar a caçar a aurora? O que aconteceu? Eu tive em 2006, eu acho, com uns amigos nos Estados Unidos, no Dead Valley. Tem um céu muito limpo, e a gente estava observando as estrelas. E o Fábio, um amigo meu, falou assim: "Bom, Marco, vamos ver a tal da aurora boreal." Eu falei: "O que é isso?" Daí ele falou: "É umas luzes verdes que aparecem no céu lá." Eu falei: "Vamos embora." E ficou aquilo guardado na minha cabeça, e um dia eu estava pesquisando viagens e tinha lá um cruzeiro pelo Alasca que estava barato pra caramba. Eu falei: "É esse mesmo que eu vou ver a aurora." E liguei pro Fábio e falei: "Fábio, vamos?" Ele falou: "Vamos." Uma semana antes ele não pôde ir para viajar, eu fui sozinho. Mas assim, ó, eu não tinha o sentimento de ir lá para ver a aurora, não era uma coisa assim que eu tinha muita vontade. Eu tinha muito mais vontade de ir para o Alasca, conhecer o Alasca, do que efetivamente ver a aurora. E cheguei lá e nem estava muito preocupado em ver a aurora. Eu achava que alguém ia bater lá na porta: "Ó, tem aurora aqui." Isso no navio, que é muito ao sul ainda. A gente não consegue ver normalmente a aurora lá do sul. Quando chegou em Anchorage, eu até fui falar com o pessoal lá, ele falou assim: não, nessa época nem tem aurora, pode esquecer. Eu, tá bom. Simplesmente esqueci e ficou quieto. Um tempo depois, o filho de um amigo meu estava morando em Londres, o João Pedro, e ele me mandou umas fotos de Svalbard, né, que é uma parte da Noruega, só que é lá quase 1.500 quilômetros próximo do Polo Norte. E eu falei: vamos para lá. E eu ia todo ano para a Itália, para a Feira de Milão, Feira de Imóveis, e eu achava uma desculpa para ir visitar outro lugar. Uma vez ia para a Turquia, outra para a Rússia, outra fazer a China. Falei: esse ano eu vou para a Noruega ver a aurora. Eu pesquisei um pouco, entrei em contato com o Gunnar, que é um rapaz que faz esse trabalho lá em Tromsø.
e reservei 5 noites com ele. Quando eu cheguei lá, tava uma neve louca, 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 e o tempo totalmente fechado, e ele foi cancelando os passeios. No primeiro dia ele cancelou, no segundo dia ele cancelou, no outro ele disse que não podia, passou por outra pessoa, e eu falei, vou ter que ver esse negócio sozinho. E aluguei um carro e comecei a vasculhar a região, e eu me lembro muito bem que eu tenho uma foto minha do carro, num lugar que para mim, assim, ó, era super inóspito, que era longe pra caramba da cidade, né? E hoje dá para ir a pé. Então, é como a gente vai fronteiras, né? Vai passando os nossos limites pouco a pouco e de repente a gente acaba ficando em casa, né? E até o último dia eu não tinha visto nada. Nada, nada, nada. No último dia, depois de uma série de atividades lá, resumindo, eu cheguei no hotel, peguei o carro e fui até um lugar que a gente tinha visto alguma coisa muito... Uma nuvenzinha no céu. Muitas vezes as pessoas vão, não têm experiência, acham que aquilo lá, né? E voltam frustradas. E era o meu caso, né? Eu falei, não vim aqui para ver isso, eu vim aqui para ver mais coisas. Acabei voltando para o meio de um fiord e eu lembro muito bem que eu tô lá 2 horas da manhã, o meu voo saía no outro dia, sei lá, 8, 9 horas da manhã, e comecei a tirar foto. Tirar foto do nada, porque não tinha absolutamente nada no céu. De repente eu comecei a ver no visor um pouquinho de verde. E eu olhava pro visor, olhava pro céu e não via absolutamente nada. Caramba. Começou a ficar mais forte, mais forte, mais forte. De repente, Rafael, eu virei para trás assim, ó. E pá, cara, tinha um monstro verde atrás de mim, eu tava simplesmente percebendo, né? Porque as pessoas não imaginam como a falta de experiência repercute na visualização da aurora, né? Dinâmicas que a gente acaba aprendendo e desenvolvendo. E foi daí, assim, ó, meu primeiro sentimento foi medo. Falei, cara, vão me levar embora, né? Tô descendo o OVNI, vou me levar. Comecei a contemplar, comecei a ver, falei, cara, o que é isso? Né? E é engraçado que as fotos que eu tenho dessa primeira noite não tem enquadramento nenhum, não tem foco, não tem absolutamente nada. Só foi realmente a emoção que foi Emoção, né? naquele momento. E quando eu tô voltando pro hotel, se quiser me interromper, pode me interromper. Não, eu tô adorando ouvir, pode falar. Daí eu fui voltando pro hotel e falei, meu Deus, isso aqui é muito lindo, cara. Isso aqui tem que ser compartilhado. E logo em seguida eu voltei pro Brasil e comecei a compartilhar as fotos. E as pessoas começaram a me perguntar, e eu falei, pô, esse troço é legal, esse troço é muito interessante, as pessoas estão gostando. E eu, logo em seguida, armei uma outra viagem, daí já comecei... Daí realmente, o que aconteceu? Eu voltando pro Brasil, eu comecei a pesquisar sobre gráficos, sobre como poderia ver, né? E até assim, com relação ao Gunnar, que mora lá na Noruega, eu sou muito grato com ele, inclusive já falei para eles várias vezes, porque foi uma pessoa que no início, depois da minha primeira viagem, a gente começou a ter um contato e ele começou a me apresentar as coisas, me mostrar. Eu conheci a Dora, uma brasileira que mora no Alasca, a mesma coisa, a gente começou a conversar, comecei a pegar a experiência e comecei a pesquisar feito um louco. Então as pessoas, quando iam viajar, elas me perguntavam e o que eu fazia? Eu caçava online com eles, ou seja, aqui do meu computador, em cima dos gráficos que eu tenho, eu falo para você, ó, a aurora tá assim, 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 assado, entendeu? Porque e as pessoas iam lá e tava. E aí porque eu digo assim, ó, que realmente o que eu faço, ninguém mais faz, entendeu? Uhum. Aí você sabe como é que funciona. Eles pegam e saem para um determinado lugar. Não tá lá, ele vai para outro. Tá lá, ele vai para outro. Mas assim, ó, eu procuro sair num determinado momento, né? É claro, a gente não é 100% assertivo, a gente não consegue acertar 100% das vezes, mas eu faço em cima do quê? Em cima do BZ, do BT, do BH, coisas que BX, são as coordenadas onde a aurora pode aparecer. As pessoas não imaginam que ela pode estar uma atividade forte, mas ela está muito para o oeste, então não adianta eu ir para o leste. Eu tenho que ir para o oeste. Sim. Independente de eu estar numa região excepcional como é ou Reykjavik, ou Tromsø, ou Murmansk, ou Fairbanks, ou Ilulissat, ou Whitehorse, né? Não tem segredo nenhum os lugares onde a aurora aparece com maior frequência. O que você vai conseguir fazer de uma maneira diferente em cima do teu estudo, determinar. Não, hoje eu quero mostrar para o pessoal o que a natureza tem de melhor, que é um arco no céu. Às vezes tem Sim. Não sou mágico, você não é mágico, ninguém é mágico de melhorar a atividade. Mas eu posso buscar uma perspectiva diferente. Hoje ela está fraca, então a gente vai mais para o norte para tentar ver uma coisa melhor. São 82 viagens. Caramba. Então, as noites olhando o céu. Cara, por mais que você estude, por mais que você aprenda, por mais que você tenha todos os dados,
se a natureza naquele momento determinar que ó, você vai ter o melhor espetáculo ou você não vai ver, ah, a Não gente vai... dá, não dá Não... para adivinhar, né? Eu trabalho com turistas, né? Trabalhava com turistas aqui na Islândia e muita gente vinha com raiva falar comigo assim, mas cadê as auroras? E eu assim, gente, eu não posso acender a luz e apagar, não. Calma. Não dá, né, para acender a luz e apagar. Tem que ser firme, entendeu? Você tem que ficar o tempo todo. Tem um menino que tá lá na Noruega agora, que é blogueiro, e eu falei pra ele, ó, ele tava se batendo, eu falei, ó, quarta-feira vai ser o melhor dia. Daí ele falou, por quê? Ó, por causa disso. Eu falei, mas não fique onde você tá, porque você não vai conseguir ver a atividade. Tenta sair daí. Por quê? Porque além da nuvem no céu, tem também uma série de fatores. Se você está com o céu muito úmido, você sabe como é que é. Se qualquer luz que vai bater, vai te espalhar, você não vai ter uma visualização legal, né? Então, outras coisas, tem muitos mitos, né? Relacionados à aurora. Por exemplo, lua cheia. Adoro a aurora de lua cheia. Não? Você tá lá, se você não, essa aurora não chegou ainda, não está ainda presente, só você vê. Imagina você lá em Gullfoss, ou então em, né, Skogafoss, com aquela lua iluminando, maravilhosa. Porque a aurora, para ser perceptível ao olho nu, o verde, né? Que tudo eu quero ver, ela precisa estar com uma potência, dependendo de qual gráfico você está usando, lá, por exemplo, de 20 gigawatts. Tá? Se ela tiver 15, se vai estar lua nova, lua cheia, você não vai estar vendo absolutamente nada. A diferença é que na lua nova você vai estar vendo um brilho, né? E na lua cheia você não vai estar vendo nada. A lua está mais forte do que a atividade da aurora. Mas a partir do momento que passa, que tem esse gapzinho, passou, daí... Né? Na lua nova, você percebe, o verde é mais cintilante, né? Sim. Eu percebo mais. E tem uma outra coisa, né? Cada pessoa percebe de uma maneira diferente também a cor. Eu fico assim, gente, eu queria ir numa expedição com o Marco, cara, para entender melhor como é que ele faz. A hora que chegar, é só embarcar no ônibus, porque sempre nossos ônibus são grandes, são confortáveis, para todo mundo ir deitado, e você vai junto com a gente. Vamos embora. Não, e também em outros países, porque você vai para outros países, né? Não é só a Islândia, você vai para vários países, né? Atrás da aurora. País do Círculo Polar eu já fiz expedição. Como é que funcionam as tuas expedições, Marco? Como é que você organiza elas? Normalmente é só a parte terrestre, a gente encontra com o pessoal no lugar, por exemplo, na Noruega encontra em Tromsø, né? Na Islândia, em Reykjavik. A nossa estrutura tem um tour leader sempre que vai com o voo oficial do Brasil, mas a pessoa não precisa necessariamente estar junto. E a partir do momento que ela estiver com a gente, começou a expedição, ela tem que estar 100% do tempo com a gente, porque eu posso modificar uma noite no hotel para poder pegar uma aurora melhor, conforme vai acontecendo toda a dinâmica da aurora. Por exemplo, no carnaval desse ano aí na Islândia, ali para ir para Snaufsnes, estava uma loucura, estava muito liso, estava ventando muito, a gente cancelou o hotel lá em Stikhammer e dormimos em Heyholt. Então, vocês viram que o meu islandês é péssimo, né? O meu também, eu moro aqui, mas também não sei falar, não. É uma expedição com muito conforto, muita segurança, né? Para mim é primordial isso. Não cair num caminhão de mudança, né? Não sou um cachorro caindo num caminhão de mudança. A gente tem que ter responsabilidade. As coisas são todas feitas dentro da lei. Uma coisa que me preocupa muito é a quantidade de pessoas que estão indo para esses lugares, enchendo o carro de gente e fazendo expedição. Então, na verdade, estão dando carona para as pessoas e cobrando para isso. E isso é ilegal, né? É perigoso também, não é? Porque é um país que tem muita... os países frios, né? Tem muita especificidade de estradas, tem o perigo da neve, do tempo, do clima mudar, né? É complicado. É muito difícil. Então tem que ser uma pessoa que seja especialista, que entenda do assunto, que saiba o que está fazendo, né? Assim, o brasileiro tem um negócio de ser aventureiro, mas na neve, gente, é muito perigoso. Marco, desculpa a palavra aqui, mas eu sou cagão. Eu não entendo que, por exemplo, um pequeno acidente a menos 20 graus, você não tem socorro, gente. É verdade. Não é que é que nem aqui que passa a cada meia hora, passa um carro, a cada 15 minutos. Você pode ficar a noite inteira lá e não passar absolutamente nenhum carro. É perigoso nesse sentido, né? Eu morava ali em Gullfoss, né? Em Heycote, na zona de Heycote. Aí eu olhei para o céu, tava de noite, e eu vi uma luz muito clara. E eu assim, gente, que tipo de aurora é essa? Porque essa não tá verde, não, tá meio amarela. E era aquelas greenhouses. A minha ignorância. Então, aí é outra coisa, né? As pessoas é muito engraçado isso. Porque as pessoas stalkeiam muito as minhas expedições, né? Então elas falam assim, não, ele vai estar tal dia nesse hotel, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eles não conseguem entender que às vezes é uma questão de logística, que não é para ficar no hotel naquela noite, é para eu ir para outro lugar. Essa região ali do Golden, né? Do Golden Circle. Ela é muito
você falou da palavra, né? É muito FDP, né? Porque você tem muita tem muita greenhouse, cheio de luz, muita luz. atrapalha de sobremaneira. A primeira aurora que eu vi foi lá, foi numa região que tinha menos greenhouses, e foi até hoje, foi 2017, isso foi a mais bonita que eu vi, porque foi gigante mesmo, aquela explodindo, sabe? A sensação que eu tinha que eu tava vendo assim, os fogos de artifício, sei lá, no Rio de Janeiro, no final do ano. É muito surreal. Para além de ver as auroras, vocês também têm uma coisa de, claro, que vocês aproveitam um dia para conhecer também, né, os países, né? No começo, Rafael, eu era focado em fazer 100% da aurora. Até mesmo para a questão de descanso, de uma série de coisas, a gente só fazia aurora. Então, estava faltando alguma coisa durante o dia. Não que as pessoas ficassem largadas, mas a gente conseguiu agora o quê? Unir você ter as atividades, por exemplo, para a Islândia. A gente fica os 2 primeiros dias em Reykjavik, normalmente. A gente faz o flyover, faz o Perlan, sabe? Essa coisa que tem um pouco de turismo, e depois à noite, daí a noite é comigo, daí é lenha mesmo, daí a gente vai atrás da aurora. E vara a madrugada às vezes, né? Quando Sempre. é preciso. Sempre. Eu não durmo quando estou em expedição. As pessoas não conseguem entender. Elas perguntam assim, Marco, que hora você dorme? Eu durmo da hora que a gente chega até a hora que termina o café, porque eu nunca consigo pegar o café da manhã. Entendeu? Todo o pessoal está saindo do café da manhã. E no roteiro, né, durante o dia não está anotada a minha presença, né, durante o dia. Mas eu não consigo ficar no hotel, não consigo ficar parado. Então eu acabo indo, assim, descansar um pouco. Então, às vezes, estudar um pouquinho mais, eu deixo o pessoal livre, mas sempre tem um tour líder junto, né? Então, a gente tem uma equipe. Hoje, pra você ter ideia, a nossa operadora tem 12 funcionários. Claro, porque quando eu estou viajando, tem outro grupo saindo. Então, se eu preciso de um backup, eu preciso de algum auxílio, né? Sempre tem, no mínimo, um tour líder comigo, às vezes mais uma pessoa assessorando, fora o pessoal da região que né? Que está dirigindo pra gente. Você nunca pensou em mudar para a Europa, Marco, para facilitar a coisa, assim? O problema é que hoje, além da operadora, né, de turismo da agência, eu tenho um negócio aqui, são em real. Não tem como ganhar em real, né, e viver aí. E morar na Europa é difícil, é difícil. Gastei R$1.000 para dormir aí no aeroporto semana passada. R$1.000? Você tem uma promoção em alguma coisa de hotéis.com, mas você não consegue organizar para um grupo todo. É 1 ou 2 quartos que tem naquele preço, né? É que nem passagem de avião. Tem aquela passagem promocional e vai aumentando o preço. A Islândia é uma loucura. A Islândia é uma loucura. É caro, é caro. Até pra gente que mora aqui é caro, né? Tipo assim, até a gente fica economizando, os imigrantes aqui tudo economiza, porque é bem caro mesmo. Se a gente quer guardar dinheiro, a gente tem que economizar, né? Você ganha muito bem, né? Um país que tem uma qualidade de vida, o IDH é máximo, né? Junto com a Noruega. E outra coisa que eu falo para as pessoas, a Islândia e a Noruega são os 2 primeiros países a já viver na era pós-industrial. É para frente, quem estudar isso vai entender que já estão fora da, né? Você não precisa de muita coisa industrializada em alguns lugares da Islândia para sobreviver. Eles têm toda uma parte de subsistência muito forte, né? Outra coisa que eu tenho muita curiosidade, você faz expedições em outros países. Existe algum país que é melhor para se ver as auroras, que tem mais atividade? Como é que funciona isso? Não, porque é o seguinte, Rafael, uma coisa, ó, vamos imaginar, tem alguma diferença da aurora em Reykjavik ou em Akureyri? Não. Não. A diferença de quilometragem é muito pequena. Então, você vai ter uma observação diferente. Às vezes, ela vai estar um pouquinho mais alta, mais baixa, né? A nuvem ou não nuvem, ou então alguma coisa que vai influenciar. Mas se a atividade, as condições meteorológicas e as condições de aurora forem as mesmas, é exatamente a mesma aurora, né? Então, você vai ter isso em todo o círculo, tá? Em toda a oval da aurora vai ser exatamente igual. Então, só que ela é um pouquinho deformada para dentro do Canadá. Então, você vai ver a aurora em latitudes mais baixas no Canadá, mais altas na Rússia, por exemplo. Porque o campo magnético, o polo geomagnético está distante do polo geográfico. Então, tem essa distância também. Então, vamos imaginar, ó, você no norte da Rússia, na Sibéria, em Murmansk, que já é na divisa com a Noruega, em Kilpisjärvi, em Rovaniemi, na Finlândia, em Kiruna, na Suécia, dessa região de Tromsø, na Noruega. Daí que acontece o seguinte, como ela começa a deformar, ela vai para o sul. Por isso que, às vezes, a aurora escapa na Islândia. Ela vai muito para o sul e vai embora. Daí, como você não tem estrada e a ilha acabou, você não tem para onde ir. Mais desafiador para mim, uma viagem para a Islândia em função disso. Não é que a gente vai ficar sem ver a aurora se ela estiver naquela noite. Porque em algum momento ela foi para o sul, ela vai ter que voltar. Quando ela voltar, a gente pega ela. Tá prestando atenção o tempo todo nos gráficos, né? Daí, o sul da Groenlândia
entra na região de Labrador, no Canadá, meio norte do Canadá, daí desce um pouco mais, faz a divisa do Canadá com os Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos, ali, não o Alasca, mas a região de Wyoming, e que faz divisa com o Manitoba, dá para ver a aurora sempre. A mesma facilidade que você tem na Islândia, você vai ter ali. Tem um pouquinho de Capê, que é a largura, né, que vai um pouquinho mais para o sul, já dá para ver ali. Daí faz a região do Yukon, Alasca e de volta para a Sibéria. Então, essa região, a chance é exatamente a mesma. A localização na Terra não vai influenciar nesse sentido na aurora, nessa faixa territorial. Na sua fase inicial, assim, dessas pesquisas e você mesmo em terreno, né, procurando, caçando as auroras, qual que foi a maior loucura, assim, que você já fez para ver a aurora? Ó, aí agora na Islândia, olha de onde é que saí. Eu dormi em Egilstadir. Egilstadir, sim, sim, sim. Peguei a aurora em Kirklandfell. Caramba! Mas como mas você foi... Eu saí, eu acordei, olhei os gráficos, olhei o que estava de nuvem e falei assim, ó, eu vou fazer assim, eu vou aqui, porque é o seguinte, aí na Islândia você sabe como é que é. Você tem uma previsão, só que você tem que olhar, além da Islândia, você tem que olhar tudo. Você tem que ver pressão em todo o Atlântico Norte para ver se vai estar melhor o tempo ou não. E estava vindo do norte a nuvem, estava vindo densa, uma nuvem muito grande. Eu falei, não, vou ficar aqui não. Eu vou para lá. Cara, são, sei lá, isso são 6 horas, 7? São muitas horas de carro, caramba. Passar a noite no carro, já fiz várias vezes. Uma das auroras mais lindas que eu vi, eu estava quase na divisa da Finlândia com a Noruega. Fui abastecer o carro, fui ligar o carro, bum, eu estava sozinho. Fui ligar o carro não morreu. E outra coisa que as pessoas acham. As pessoas acham que é que nem no Brasil, nos Estados Unidos. Que aconteceu alguma coisa com o carro, você liga, em 10 minutos chega um cara bonitão lá com o carro novo para você, levando um antigo. Não, nego. Era no frio. Daí o que acontece? O cara me deu o telefone o cara da locadora me deu o telefone de uma oficina para eu falar com o cara ver se eu conseguia resolver o problema. Eu falei, não tem como resolver, manda guinchar. Eu peguei o guincho, fui com o guincho até Tronço, entreguei o carro, fui pro hotel. Eu falei assim, o quê? Eu não vou ficar no hotel, não. Voltei outro carro e fui umas auroras mais lindas que eu vi. Não, eu não desisto, cara. Vai perseguindo mesmo, né? E outra coisa, e por que eu bato sempre que a dinâmica, todos esses protocolos que eu fiz, eu desenvolvi por quê? Porque quando as pessoas começaram a fazer isso nesses lugares, eles não tinham informações. Tinha internet há 15 anos atrás? Não tinha, entendeu? Uhum. Acessos gráficos da NASA, não. Então, as pessoas, quando eu comecei a ir para esses lugares, as pessoas começaram a ficar, os locais, abismados. Não, mas como é que você faz isso? Faz isso? Porque eu estudo. Eu vejo a aurora, eu estudo a aurora a 11 mil quilômetros de vocês. Né? Então, pelos gráficos, eu consigo ver isso. E daí o pessoal começou a utilizar isso. Quando é que foi a primeira vez que você veio aqui na Islândia, por exemplo? 2012. Já tinha rolado o boom do turismo, né? Não tinha começado, não, porque eu me lembro que eu atravessei a ilha toda e eu me lembro que, tirando as regiões metropolitanas, né, de estradas, eu não passei por 50 carros. Aqui as condições, há uns anos atrás, mesmo das estradas, era tudo muita estrada de terra, né? Eu acho que os melhores spots para se ver são no interior do país, né? Até. Eu imagino como com neve. Como é que você lida com as tempestades de neve? Não saio. Não, tem um protocolo de segurança, quilometragem de vento, a altura de neve, de coisas eu tenho assim, ó, isso aqui não serve para mim. Eu não vou sair com louco num lugar dessa maneira. Entendeu? Então a gente tem um protocolo. Inclusive, né, na viagem do Carnaval, a gente teve um pequeno incidente com o ônibus de Cursalon. A gente estava dormindo no parque, a gente saiu para ver a aurora, vimos a aurora e estávamos voltando. A gente estava 30 km por hora. Bateu o vento, fez o quê? O ônibus derrapou, foi para o acostamento, atravessou a estrada, né? Entrou 1 metro o eixo na neve e não tinha como sair. Acionei a polícia, né? Acionei o seguro do ônibus e acionei um outro motorista que estava no hotel. Ele pegou o ônibus, foi buscar a gente, né? Foi buscar o pessoal e eu fiquei junto com o tour leader. Eu estava com dois, estava com o César e com o Marquinho. O César voltou pro hotel com o grupo. E eu fiquei 7 horas para tirar o carro do lugar. Isso é uma coisa que acontece, né? Quem trabalha com turismo em lugares como esses países muito frios, com muita neve, isso é normal de acontecer, né? Eu próprio já fiquei atolado aqui já também, várias vezes aqui com o meu carro. A pessoa, para vir na sua expedição, ela tem que ter uma preparação. Tem que ter vontade de passar a noite toda acordada. Não é? Porque eu imagino que deve ser uma emoção, deve ser toda hora assim. Vai ter, e a pessoa tem que estar pronta para correr, né? Tem cada história, cara.
Tem cada história. Tem uma vez que eu tirei o pessoal de dentro do restaurante chutando as cadeiras. Falei, vocês não vieram aqui para comer ou para ver a aurora? Porque eu não janto, né? Eu fico observando. Porque, além dos gráficos, se você ficar observando, e eu estudo muito isso, eu viajo muitas vezes sozinho e eu fico lá observando. Então, eu tô com o gráfico aqui e tô olhando aqui. Então, ela dá alguns sinais, entendeu? Então, esperado no ônibus, que a gente tá lá e ela tá começando a dar sinal, a gente tem que parar, mas tem que parar num lugar seguro, né? Então, assim, ó, às vezes a gente desce correndo. Uma vez a gente tava no Alasca e eu abri a porta de trás e o dono era para sair e eu tava puxando ele para ele sair. Vamos. Como eu falei no início, você trabalha com o sonho das pessoas, né? Então você carrega as pessoas já com esse sonho de anos. Eu tenho uma prima que quando eu falei que eu ia falar sobre isso com você, ela ficou... Ela disse que é o sonho da vida dela, assim, de anos. Eu até falei, vai ver a página do Marco, que ele tem lá as tours e tudo que ele vai fazendo. Eu, Rafael, trabalhei aqui com turismo, trabalhei no aeroporto, mas trabalhei também em restaurante. E já aconteceu das pessoas estarem jantando e da recepcionista do hotel vir falar comigo, olha, tem aurora lá fora. E eu falar com as pessoas, eu já vi com cada reação, Marco, de gente enlouquecendo, chorando. Qual é que foi a reação mais louca, assim, que você já viu? Eu aprendi uma coisa. Depois me pergunte de volta, só vou falar isso, senão eu vou esquecer, tá? Sim. E que a gente não pode desperdiçar um momento. Daquele momento para você fazer aquilo. Se você não quiser naquele momento, pode ser que ela não queira depois. E aconteceu isso comigo quando eu fui fazer uma expedição pro Canadá para ver o urso polar. Super especial, cheio de uma logística incrível. E eu acordei de manhã, a gente tava naquele super bug, são os ônibus que ficam umas plataformas que ficam no meio da neve. Eu saí para tomar café da manhã, eu olhei e tinha um urso assim, ó, do lado do veículo, do lado. Eu falei assim, vou tomar café da manhã, depois eu pego minha câmera e volto para fotografar. Acho que a maior frustração fotográfica da minha vida é essa. Eu tava com o ursinho da Coca-Cola ali pronto para fotografar e não consegui. E isso acontece com a aurora também, entendeu? A gente não pode deixar passar. Porque eu organizo os hotéis para que a gente tenha a possibilidade de ver também do hotel. Ou então pequenos deslocamentos, por exemplo, lá em Vic, ir até a Black Beach, então em cima da montanha, acontece muito isso. Então, tem que estar preparado o tempo todo. Eu falo assim, vocês não durmam de roupa, entendeu? Durmam de roupa. Porque assim, é aquele momento, não vai ter outro, né? Outro tão especial. Até mesmo porque a aurora, cada momento dela é diferente, né? Cada momento você tem uma experiência diferente. Uma das coisas mais lindas que eu vi é o seguinte, eu até me emociono quando eu falo o seguinte, a gente tá, olha só, é bom que na Islândia você vai ter noção do tempo, do espaço e da distância. A gente já tinha visto a aurora, a gente tinha cancelado uma caçada porque estava ventando muito lá na península. Eu estava em Fludir, fechado. E a atividade, eu já tinha na minha cabeça o que ia acontecer na atividade, eu já estava com os gráficos. Então é engraçado que quando eu vejo os gráficos, vem um desenho na minha cabeça do que pode acontecer naquela noite. Eu já fico meio preparado. E eu chamei o Erling, que era o motorista, e falei, Erling, a gente tem que ir até Yukur Salon. Fludir para o Yukur Salon. Ele falou assim, você é louco? Eu falei, você vai me perguntar para mim de novo? Ele falou assim, você está seguro, você está descansado, está tudo ok, podemos ir. Ele falou assim, talvez até Yukur Salon não. Porque quando a gente passa de Nupar, tem muito vento, o ônibus tem que ir mais devagar, que pega vindo do canyon, né? O vento ali é bem complicado. E não tem quase nada naquela estrada. Então tá bom, então a gente vai até o máximo que der. A gente foi indo e a gente saiu do hotel, começou a nevar. E eu escutei, até hoje, lá da frente do veículo, assim, ele é louco. E eu comecei a ficar naquela ansiedade, preocupado de sair, porque assim, eu não consigo lidar com a frustração de sair e não ver, sabe? Então, às vezes tem dia que eu falo assim, gente, hoje vamos ficar aqui, tá? Vamos ficar aqui hoje. Se for para aparecer, vai ser aqui, porque tá muito feio, tal, não sei o que, tá? A gente pegou e saímos de Fludir e neve. E na primeira noite dessa expedição, a gente foi até o Trinidad e a gente viu uma aurora muito fraquinha em cima do horizonte, mas as fotos ficaram lindas. E era aniversário de uma senhora chamada Nina. Durante o fechamento da expedição, ela falou que ela queria fazer essa viagem, que ela estava começando a ter Alzheimer. Então, ela queria ver a aurora antes disso tudo. E foi lindo, que eu dou parabéns para ela no primeiro dia, vi uma aurora, tal, não sei o que. E a gente na neve, indo. Eu pedi, Erling, para dar uma olhadinha. Eu parei, eu olhava, tava branco o céu, branco de fechado, né? E eu fui entrar no ônibus, quando
fui olhar no ônibus, eu fechei o olho, olhei lá na frente assim, eu vi que tava o risco da aurora. No horizonte. Quando começa, né? Aonde estava aberto, ela estava aparecendo. Eu falei, não vou desistir, nós vamos para frente, porque no mapa estava aqui, lá perto do Cursão não está aberto. Eu falei, Lin, vamos embora. E a gente foi. De repente, eu falei, vamos parar aqui. A gente parou, eu acho que deveria ser o quê? Talvez entre no Pare e Glacial Lagoon, naquela região ali onde tem o segundo lago, né? Tem os cafés e o segundo lago. A gente parou lá, cara, assim, ó, foi fantástico. Começou a abrir o céu. Só que começou a abrir o céu para o sul. Metade do céu aberto para o sul e metade do céu fechado para o norte. E quando a gente fotografava, nessa diferença de nuvem já dava para ver o verde. Então já tinha brilho. Falei, pessoal, vamos ficar aqui que vai ter que abrir. É isso que vai dar. Daí começou a lavar um pouquinho, dançou para cá um pouquinho, veio para onde não estava. E eu tava ventando muito e eu fui sentar minha mão. Quando eu fui entrar no carro, eu olhei para o céu, estava abrindo. Cara, abriu o céu. Começou a dançar rosa de um lado para o outro e tinha gente dentro do ônibus. Eu falei, desce. O pessoal descendo feito louco. E foi lindo, foi fantástico. Tem o filme dessa aurora, tem o depoimento das pessoas na hora falando. E de repente eu olhei para o lado e estava a Nina com um caderninho escrevendo. Eu falei, Nina, o que você está fazendo? Eu estou escrevendo isso aqui porque um dia eu vou esquecer e quando eu lembrar, quando eu leio isso aqui, eu vou lembrar que realmente eu vi tudo isso que eu estou vendo agora. Foi um dos momentos mais lindos de todas as minhas viagens. Outra, teve uma menina que pegou o telefone e ligou pro pai, inclusive isso quando eu fui no Jô Soares, eu falei, ela pegou e ligou pro pai e falou assim, pai, eu te perdoo. Então, sabe, assim, tem coisas muito loucas que acontecem. Você tem porque é o seguinte, para quem acredita em Deus, é o momento que pode chegar. Para quem acredita, você está vendo a energia do céu, do sol que está vindo e está entrando, né? Então, verdade. Carl Sagan falou, né, que se você imagina que Deus é um velho barbudo de roupa branca que está lá no céu sentado na nuvem, é difícil acreditar como é que ele fala? Que a transposição para as leis da física e da química. Então é difícil acreditar na lei da gravidade, né? Ou então rezar para a lei da gravidade. Então, cada um acredita naquilo. Então, você tem, assim, ó, até o mais que não acredita em absolutamente nada fica deslumbrado com a aurora. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi uma que foi muito grande. Eu falo com as pessoas que a aurora tem um efeito alucinógeno, porque eu ria, eu chorava, eu gritava. Eu falei assim, gente, por isso que eu te pergunto, você já deve ter visto muitas reações, porque eu chorei, eu gritei, eu ria. Eu tava em estado de êxtase, assim, é uma coisa, é muito impressionante. Rafael, muitas pessoas falam que é sonho de criança, né, de ver a aurora desde que eu não tinha sonho de criança. Nem então, eu! Uma paixão, um amor de um velho barbudo já, entendeu? Então é uma coisa muito mais madura nesse sentido. Dificilmente eu me fico impressionado com alguma coisa, e a aurora me impressionou de uma maneira sobrenatural. Né? E você até hoje não para de se impressionar, né? Não, porque para mim é o seguinte, às vezes a gente tá lá e a gente vê só um arquinho no céu, então você tá vendo um brilho no céu, não tem cor, e eu já fico emocionado porque para mim, o que eu desenvolvi de ser caçador de aurora, de buscar, independente se ela tá fraca ou forte, eu quero ir buscar a experiência, eu quero achar ela todas as noites, para achar mesmo, entendeu? Se vai ser fraca, se ela vai estar em cima da nuvem, se ela vai estar isso, aquilo, é a natureza que vai dizer pra gente, né? Então, é fantástico. Marco, enquanto a gente está falando aqui, eu tenho visto aqui um montão de perguntas. É óbvio que as pessoas têm todas as dúvidas. Desculpa, gente, eu não estou dando muita atenção, mas é porque eu gosto mais de ouvir as histórias. Mas passa as suas redes, Marco, todas, e o site, porque o site do Marco, eu achei a coisa mais incrível, porque tá tudo explicadinho, assim, ó, tintim por tintim. O site é auroraboreal.com, auroraboreal.com. E o Instagram é @marcobroto. O pessoal está perguntando aqui, ó, se tem lugar mais fácil, não tem lugar mais fácil. A gente falou sobre isso. Sobre Quebec. Em Quebec é muito tranquilo, se você estiver talvez uns 150, 200 quilômetros ao norte de Quebec, você saindo da luz da cidade, né? Porque acontece o seguinte, em Quebec a luz da cidade atrapalha. Em Reykjavik, por exemplo, não atrapalha. Porque é uma atividade muito mais forte normalmente em Reykjavik do que em Quebec, que está muito mais para o sul. Outra pergunta que as pessoas sempre fazem, isso até para mim fazem muito também, mas eu nunca sei responder, porque eu não entendo nada da aurora em si. Existe essa coisa de melhor época do ano, início do ano, fim do ano? A aurora, ela acontece independente do que está acontecendo na Terra. Se uma noite estiver nublado e você não viu, é porque a nuvem não deixou ver. A aurora, existe a possibilidade de ter todos os dias, independente se é verão ou se é inverno. O que acontece é que na época de inverno,
no hemisfério norte, que é de final de setembro, o inverno não. Vamos recapitular. O tempo de escuridão, né? Quando não tem luz solar o dia todo, quando tem escuridão. É normalmente de setembro até março, abril. Vai depender da latitude e da longitude. Então, nessa época, você consegue ver com mais facilidade. Daí as pessoas falam, mas então quer dizer que em dezembro, como tem mais tempo de escuridão, é mais fácil de ver? Se você tivesse com as condições 100%, seria mais tempo de escuridão. Só que o que acontece é o seguinte, quando está inverno, você não consegue se deslocar tanto quanto no verão. Então, na minha opinião, as chances são exatamente as mesmas, entendeu? Você vai pegar um setembro, você vai ter aurora. Já viajei em setembro e vi aurora todas as noites, como já viajei em setembro e vi aurora uma noite só, né? E as pessoas acham que, não, vai ficar lá 10 dias e vai ver com certeza. Não se tem certeza absolutamente de nada. Até mesmo por quê? Porque você depende da atividade solar e você vai depender do campo magnético da Terra e de uma série de fatores. Essa última vez que você veio aqui na Islândia, tava bombando, né? 8 noites, eu fiquei 10 noites na Islândia. Eu só não sei caçar 2 noites. As 8 noites eu vi. Eu tava indo dormir, deitando na cama, eu olhei pra fora e falei assim, o que é isso? Acho que foi na mesma época, teve uns dias bem bons, assim. E outra coisa, assim, ó, a gente saiu de uma mínima solar, né? A gente bateu embaixo e agora está subindo. Tanto é que a gente já teve, nesse ano, a gente já teve mais de 3 anos somando. E não teve nenhuma aurora ainda proveniente de mancha solar. Essas auroras que estão acontecendo ainda continuam sendo buracos coronais. Eu sei que para a maioria das pessoas eu estou falando chinês, mas é chinês mesmo. Essas expedições agora do início do ano, como é que vai rolar? Veja bem, eu fui para a Islândia para ter todas as fases da entrada das pessoas. A gente não consegue entrar na Islândia agora. Se você está entrando em algum país da Europa sem passaporte local, você está em algum momento infringindo alguma coisa, ou você está deixando de ficar em quarentena, ou você está passando de um país para o outro, você está usando de alguma artimanha para fazer isso. E a gente não faz isso. Tanto é que foi uma pessoa junto comigo, ela ficou em Londres, ela não conseguiu embarcar, ela voltou para o Brasil e eu continuei sozinho para a Islândia. Que o meu objetivo era ir. Eu tinha certeza que eu ia, porque eu tenho passaporte italiano, né? Então, a coisa que eu teria que fazer é ficar os 5 dias de quarentena, esperar todos os e-mails, os SMS lá para poder sair. Então, eu não tenho tranquilidade de embarcar em dezembro e janeiro, tá? A vacina já saiu. O que agora é um problema de logística, é um problema de que a partir do momento que eles começam, eles têm que estar com tudo preparado, que a partir do momento que eles começarem uma vacinação, eles não podem recuar, porque senão perdem toda a credibilidade na vacina. E eu acredito que em fevereiro a gente consiga embarcar. Em fevereiro aí a gente já tem as viagens de fevereiro para a Islândia eu não cancelei ainda. Dezembro e janeiro eu já estou me reorganizando. A live tem essa coisa tem um limite, não cai. Eu queria te pedir para dar as suas considerações finais. Eu acho lindo o teu trabalho, eu acho um trabalho de sonho, na verdade. É uma coisa parece a Disney, sabe? Parece trabalhar na Disney, eu acho que é a mesma coisa, assim, deve ser a mesma sensação. E até, mais um spoiler, né? Eu coloquei no livro uma frase do Walt Disney que ele diz que não adianta você sonhar e realizar os sonhos se não tem alguém para compartilhar junto, né? Então isso aconteceu muito nessa viagem agora que eu estava sozinho aí e não tinha com quem compartilhar isso. Tá certo que o objetivo da viagem não era ver a aurora, era resolver aí essas questões de tentar entrar de uma maneira legal no país com o pessoal e ver como é que estava tudo, né? Fiquei muito triste de ver a situação como está a Islândia, fechando as coisas. E é bastante triste, né? E falar para você que, assim, quando eu viajo, eu vejo os brasileiros morando e se dando bem e sendo feliz como você na Islândia, eu fico muito feliz com isso, né? Porque o imigrante, ele é um guerreiro, né? Ele deixa muitas coisas para trás, ele deixa sonhos daqui para buscar outros sonhos fora. Ele não deixou um sonho, ele deixou amor, ele deixou família, ele deixou algumas coisas. Mas eu sou fã de quem mora fora, de quem está como você, imigrante nesses lugares. Então, por isso que o negócio da farinha, né? Eu levo mesmo, não lá para trazer. Depois você para trazer. Já levei feijoada para Noruega. Caramba, nas vasilhas presa com elástico. Tem uma empresa chamada Vapsa que eles fazem uma autoclave e tiram tudo, fica seco
e pode ficar fora da geladeira. Então eu passo lá, pego umas caixas deles e levo embora. Então, pra mim, você pode trazer farinha da próxima vez que você vier. Tá bom. Aqueles que pedem, né, já, né? Tem uma gente aí para levar as coisas, é a Érica. Se a Érica deixar, eu levo farinha para você, tá? A Érica, pois é, ela tá aqui. Ela que Érica, não seja egoísta, só um pacote de farinha, tá, Érica, por favor. A Érica controla a farinha e o Jorge controla o brigadeiro. Mas olha, muito obrigado, Marco, por essa partilha. Eu vou falar para vocês o seguinte, que busquem o sonho de vocês, entendeu? Talvez a maneira que o Rafael buscou dele morar fora e ser feliz fora do Brasil, e eu busco levar vocês para compartilhar a Aurora Boreal. Eu acho que sonho está aí para ser realizado, vamos atrás desse sonho. E as pessoas que infelizmente não têm condições de ver uma aurora, porque infelizmente as coisas não são fáceis, não são iguais para todo mundo, eu gostaria que vocês olhassem o céu, entendeu? O céu é lindo em qualquer lugar, as estrelas não são as mesmas, porque as estrelas do hemisfério norte são diferentes das estrelas daqui, não são as mesmas, né? Mas o céu é lindo de qualquer maneira, o pôr do sol é lindo, o amanhecer é lindo, e vamos buscar energia boa. Vamos parar de compartilhar morte, assalto e não sei o que, e vão compartilhar coisa. É verdade. Se o cara coloca lá que não sei quem matou não sei quem, tem 1 milhão de compartilhamentos. Quando você compartilha coisa boa, energia boa, parece que as pessoas não gostam disso, né? Parece... É verdade. É verdade. Que bom, que lindo, que bonito isso. Que lindo. Obrigado por essa partilha. Adorei ouvir suas histórias. Eu acho que você ainda tem 300 histórias assim, para 1000 lives, eu acho. Mas só esse pedacinho aqui já foi tão maravilhoso. Eu quero agradecer você que você teve a responsabilidade de entrar no meu site, olhar as coisas. Você fez uma entrevista preparada. Você fez uma entrevista que o jornalista consagrado aí fez comigo. Oh, nem eu nem sou jornalista. Vai fazer uma entrevista, viu? Que legal? Mas obrigado, caramba, obrigado mesmo. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado estar aqui comigo, né? Conversar comigo, porque eu estava já querendo essa conversa já há muito tempo. Estou sempre à disposição, guri. Obrigado. E a gente se encontra aqui, espero eu, em breve. Tá bom. Então é maracujá com farinha. Maracujá com farinha. Na gaveta. Valeu, Marco. Obrigado. Tchau, tchau. Olha, gente, até coloquei um filtro aqui pra gravar isso pra vocês. Mas enfim, essa conversa com